Tomei assento, irmão. Meus irmãos, com a ajuda do Espírito de Deus, eu quero meditar um pouquinho nesta noite sobre a escolha do caminho. A escolha do caminho. Provérbio, nós lemos aí que o entendido escolhe o caminho da vida, que é para, e o louco escolhe o caminho que é para. Bom, então nós temos um ponto de partida para a escolha dos nossos caminhos. Quando nós voltarmos para casa hoje, se assim Deus permitir, nós temos um monte de opções de caminhos para voltar para casa. Uns mais longos, outros mais curtos, uns melhores, outros piores. Nós saímos daqui para várias direções, sabendo que vamos chegar em casa. O caminho quem vai escolher somos nós. E às vezes, a maioria dessas escolhas, elas partem porque nós já sabemos aonde vamos chegar. Cada um sabe onde é a sua casa. Então você pode escolher muitos caminhos, e mais cedo ou mais tarde você vai chegar na sua casa. Ainda que você não saiba o que vai encontrar pelo caminho, mas sabe aonde quer chegar. E esses versos que lemos com os irmãos fala muito dessas escolhas. Essa epístola de João que nós lemos, falando das concupiscências, das paixões humanas, dos desejos desgovernados da nossa vida, que nós escolhemos por causa das nossas fragilidades. Bom é que nenhum de nós fôssemos vencidos pelas concupiscências desta vida. Bom seria, mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. Muitas vezes, mesmo na igreja, mesmo sendo crente, muitos se deixam levar pelas paixões da vida, pelas paixões da carne, da vista. Por quê? Por causa da nossa natureza. Ainda habitamos numa natureza muito ruim. O Espírito Santo, ele está tentando achar na minha vida e na sua vida lugar para irmos aperfeiçoando para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito de Deus quando permitimos que o Espírito de Deus nos aperfeiçoe. Meus amados, vamos tomar um exemplo. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13 de Gênesis. É uma leitura bastante conhecida da igreja, é um fato muito conhecido. Gênesis capítulo 13. Irmão Fabiano, se eu puder ler esse verso aí, 13, 8 e 10. Capítulo 13 do Gênesis, verso 8, 9 e 10. E disse Abrão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém? Amém? Deixa eu só fazer
Pequena anotação aqui. Aí, olha o que Deus chamou Abraão e o Ló foi junto, porque era a família. Mas no versículo 9, depois das contendas, das brigas dos pastores de Ló e dos pastores de Abraão, porque a fazenda deles se multiplicou, então já não havia espaço na redondeza do acampamento para todos. Então Abraão chama Ló, e no verso 9 ele fala para Ló: olha, vê, não está aí todo o campo. Lembra que eu falei no começo assim? Você pode escolher o caminho que quiser para voltar para casa, porque essa rua aqui tem um monte de saída. É mais ou menos isso que Abraão diz para Ló: levanta os olhos e dá uma olhada na terra, e vê para qual lado, pelo qual caminho, pela qual saída você quer ir. Vê. Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, versículo 8. Nem desavenças os meus pastores, e os teus pastores somos irmãos. Vê toda a terra não está diante de ti. Sabe, irmão, essa proposta de Abraão para Ló é um tanto interessante. A terra está diante de ti, escolhe o caminho que você quer ir. Aí Ló dá uma olhada para a terra, e ele olha e diz aqui, verso 10: ele levantou os olhos e observou toda a planície do Jordão, que estava toda verdinha, irrigada. E aí é claro que ele escolheu segundo o que estava diante dos seus olhos. Ele olhou e viu a planície do Jordão, que estava toda verde. A escolha através dos olhos, porque o que estava diante dos olhos lhe agradava. Agradava o coração dele, porque o coração dele estava no gado. Porque a questão dele era o gado. A briga existiu por causa do gado. E o que dependia de todo o sustento da sua casa era o gado. Era aquilo que aparece a coisa mais importante da nossa vida. O grande problema dos olhos: nós sempre focamos a nossa visão naquilo que nos parece mais importante. E isso parece ser natural. Aliás, porque diz aí um adágio popular que é os olhos do dono que engorda o porco. Já viu isso por aí? Não? É mais ou menos assim. Ló olha para a campina e diz assim: a gordura do meu pasto, do meu gado está ali. É para lá que eu vou. E são essas as nossas escolhas. Não é só a escolha de Ló, é a nossa também. Nós vivemos muito pelaquilo que os nossos olhos veem e por aquilo que o nosso coração deseja acima de todas as coisas. Resultado: onde é que ele foi parar, o Ló? Aonde Ló foi parar? Não, mas está muito baixo. Aonde foi que ele foi parar? Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque era daquele lado que o pasto estava verde. E não precisa prolongar mais a história, porque vocês conhecem o que foi que aconteceu com Ló. E significa uma escolha feita pelos olhos, com a prisão na alma daquilo que a gente valoriza acima de todas as coisas. Talvez eu e você nos esquecemos
que a nossa natureza, a nossa nova natureza, ela nos faz viver e nos faz andar, não pelaquilo que está diante dos nossos olhos, mas pela fé que recebemos de Deus. E quando você sofre qualquer aflição na sua vida, de qualquer natureza, seja ela emocional, social, espiritual, não importa, não importa. A primeira coisa que você vai fazer é procurar alguma coisa que preencha aquela necessidade daquele momento, sem se preocupar muito o que vai ser depois. Ou não é assim? A minha necessidade é agora, mas e depois? Depois eu vejo o que eu faço. Esse é o grande problema, ou é a razão dos grandes problemas da vida do ser humano, muito maior ainda no que diz respeito à vida da Igreja de Cristo, à vida dos servos de Deus. A escolha pelos olhos. E nós sabemos que essa escolha custou a vida de toda a família. Estou falando a vida de um caminho próspero com Deus, porque a vida física que pereceu foi a mulher, mas a família se desmantelou de uma tal forma que a Bíblia nem continua fazendo a história, que é para não saber o que deu. Mas até onde a Bíblia relata, os fatos não são nada bom. Nada bom para aquele que escolheu segundo os olhos, para promover recursos que para ele era a coisa mais importante na sua vida. Nesta noite eu quero dizer a cada um de nós que aqui estamos: cuidado com as tuas necessidades e com as tuas escolhas. Nas muitas necessidades é que surgem as péssimas escolhas. Nas muitas aflições é que surgem os péssimos conselhos. Nas muitas lutas é que surgem muitas mortes, espiritual principalmente. Porque quanto maior a angústia, menor é a visão. Quanto maior a necessidade, menor é a paciência. E é por isso que a Bíblia, quando nós lemos Provérbios, diz assim que quem escolhe o caminho para cima são os quantos sábios tem aqui? Diga amém. Então dá uma olhadinha para os teus pés agora e diga assim: pés, a palavra de Deus é a tua lâmpada. Porque diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Não escolherei os meus caminhos segundo as minhas necessidades e nem segundo os meus olhos, mas pelo caminho ao qual pode me levar a palavra de Deus. É o caminho que nos livra de Sodoma e Gomorra. É o caminho por onde os nossos pastos continuam verdes e nós continuamos crendo que o melhor caminho é o caminho pelo qual o Senhor pode caminhar conosco. Se nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos, essas escolhas causam grande problema. Gênesis capítulo 3 e versículo 6, vocês também conhecem esse texto, e como conhecem? Gênesis capítulo 3, você pode ler para mim, meu irmão? Gênesis capítulo 3 e versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher. Para um pouco, irmão. O senhor pode ficar em pé, por favor? É que a voz soa melhor assim. E o que, né? E vendo a mulher. Pronto. E? Vendo a mulher. Repita todos. E? Vendo a mulher. Não, peraí. Não é que estava vendo a mulher.
mas é a mulher que estava vendo. Então vamos lá, continue aí. É isso que o senhor leu. A leitura está correta. Que é a interpretação nossa que precisa estar certa. Pode ler. Que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Muito bem, agora, por favor, abra sua Bíblia de novo em 1 de João 3 ou 1, amém. 1 de João 2 e 15. Pode ler. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Pode ler o outro? O verso seguinte. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Obrigado. Agora você pode voltar em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E você pode ler aí, não precisa ler alto não. Dê uma lidinha nesse verso, por favor. Que eu só vou ler aqui, acompanha aí lendo. Quando a mulher viu que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele comeu igualmente. Então a mulher viu, a mulher desejou, e a mulher comeu. O que foi que primeiro ela fez? Concupiscência dos olhos, desejo desesperado de comer o que não podia. Ai, mas que fruta bonitinha! Ai, mas que moça bonitinha! Mas que moço bonitinho! Nossa, mas a sua esposa é bonitinha! O seu marido é tão bonitinho! Mas a sua casa é tão bonitinha! Nossa, o seu carro é bonitinho! Não sei o que, se é tão bonitinho! Aí a Bíblia diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, não, mas essa força, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será treva. Até, eita palavrinha mágica, a palavra até, ela nos oferece uma jornada ou uma condição de divisão. As coisas vão muito bem, até que, esse até que é o problema. Tudo estava muito bem, até que a sua vida era vivendo muito bem, até que as coisas estavam tudo no lugar, até que você resolveu fazer uma escolha e a fez pelos olhos, e a fez pela aflição do momento, e a fez porque não tinha outra solução, e a fez, e tudo que vinha bem até aquele momento se tornou em ruína, porque você escolheu segundo a concupiscência dos olhos. A mulher
Dizem por aí alguém que a serpente enganou a mulher. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, é verdade. Mas ninguém pode enganar alguém. Repito, ninguém pode enganar alguém. Repito, ninguém pode enganar alguém sem que antes esse alguém tenha enganado a si mesmo. Antes que o diabo te engane, você se deixará enganar pelas concupiscências da vida. Antes que a serpente engane, ela foi estar onde não devia estar. O lugar aonde você está deve ser o lugar aonde você pode estar. O caminho por onde você vai andar é o lugar pelo qual você deve caminhar. Antes nós, eu e você, somos enganados quando somos engodados pela nossa própria concupiscência. Está escrito. Somos enganados antes, porque nós achamos que podemos, nós achamos que sabemos. E aqui nós vemos isso, e ela realmente sofreu a tentação, mas porque ela não estava preparada para sofrer a tentação, já que todos nós somos tentados. Até Jesus foi tentado. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, e você vai ver Mateus capítulo 4 e versículo 1 a primeiro, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Todos acharam aí? Mateus capítulo 4, eu vou ler aqui, verso 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito, por quem? Jesus foi conduzido pelo ao deserto para quem conduziu Jesus ao deserto? Para ser o quê? Bom, então aqui quem foi tentado foi Jesus, o homem chamado Jesus. Não vem com essa como dizer aqui que Jesus não caiu porque ele era Deus. Isso não é verdade. Não é verdade, porque contraria as Escrituras. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus jamais será tentado pelo mal. Mas o homem Jesus, este pode. E foi. E vocês sabem como foi que Jesus foi tentado. E eu quero ler com vocês. Verso 2: depois de jejuar 40 dias teve fome. 40 dias e 40 noites teve fome. O diabo aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O mesmo desejo de comer de Eva era o mesmo desejo que estava em Jesus. Jesus estava com fome. E no deserto o que tem para comer? Nada. Olha a aflição de alma, a angústia do espírito, de você estar no deserto e não ter nada para comer. E chega o diabo e diz: lançamento de dúvida. É isso que acontece na minha e na sua vida. Primeira coisa, o diabo lança dúvida, insegurança.
pensa pouco, pensa desordenadamente, e vamos tomar uma decisão, que caminho tomar. Jesus 40 dias, 40 noites sem comer. Imagine a fome. E chega o diabo e lança uma duvidazinha. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Se fosse você, se fosse eu, mas você é já, meu filho. E vou dar uma razão muito boa para você, Satanás, de eu fazer isso. Eu vou te provar que eu sou realmente, eu não tenho dúvida que sou. Por isso eu vou fazer. É uma justificativa boa, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus podia fazer isso. Como você vai querer lançar dúvida sobre mim, se eu sou o Filho de Deus? Você sabe que eu sou. É essa dúvida que o diabo lança na sua vida e na minha. Você é filho de Deus? Então por que Deus não puniu você? Por que você fica nessa vida? Por que você não tem feito nada para dar certo com você? Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Aí você entra em parafuso. E às vezes aparece o vizinho, e às vezes o marido, e às vezes a mulher. Não sei que adianta você ficar orando, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo fulano? Fulano nem crente é. Nem vai na igreja, tem Bíblia. Mas olha a vida dele aí. Olha a vida dela. E aí? Cadê os sábios que escolhem o caminho para cima? Aonde estão? Você é sábio bastante para saber que você é o que é, mas não precisa provar. Alguém provará por ti. Jesus poderia dizer: eu vou provar, mas não precisa provar nada para você. Antes de provar para o diabo quem você é, prove você mesmo quem é você. Porque se você estiver convencido realmente que você é o que é, você vai dizer para o diabo: mas nem só de pão viverá o homem, mas só daquilo que sai da boca de Deus. Concupiscência da carne, pão, comida, glutonários. A Eva não resistiu, não. Minha filhinha, olha que fruta mais linda. Como um pedacinho. Ela não resistiu, não. A concupiscência da carne caiu lá no Éden sobre Eva e a matou. A concupiscência da carne caiu lá no deserto sobre Jesus e matou. E Jesus matou a concupiscência da carne na carne. A carne não foi vencida. Lá no deserto, o pior lugar. Então não é o lugar que você está que faz você, mas é você que faz o lugar onde você está. Também no lugar onde eu estava, o lugar onde você está não pode influenciar a sua vida. Você que tem que influenciar o lugar onde você está. Jesus no deserto não foi influenciado pelo diabo, e Eva no jardim do Éden foi influenciada e caiu. Então não pense que é o lugar. A sociedade diz que os meios formam as pessoas, e é verdade, quando essa pessoa não sabe quem é. Porque você pode mandar o crente morar no pior lugar, se ele souber quem é, ele muda o lugar, mas o lugar não muda ele. Mas quando só tem a fachada de evangélico, de crente, sem nunca ter nascido de novo, irmão, quando eu vim para cá era crente, mas aqui ninguém vive, não vive mesmo, aqui morre. Mas Jesus te mandou lá para ser a vida no lugar que está morto. É diferente. Aí, meus amados irmãos, a concupiscência da carne caiu por terra, mas
diabo não descansou, não. Versículo 5. Então o diabo conduziu Jesus à cidade santa e colocou Jesus aonde? Sobre aonde? No lugar mais alto da igreja, o lugar aonde todo mundo vê, o lugar aonde todo homem quer ficar, viu, Jair? No ponto mais alto, onde todo homem quer ser visto. Olha, que coisa, que homem tremendo. Aquele lá é aquele Jesus. Olha onde está, lá no alto. Digamos, a Bíblia não diz, digamos que quando o diabo está lá em cima, no pináculo do templo, lá na ponta do templo com Jesus, as pessoas lá embaixo, olha, isso tudo aconteceu lá no deserto e Jesus foi levado a esses lugares. Ninguém viu o diabo, só via Jesus. O que é esse homem? Diríamos que isso estivesse na visão das pessoas. O que é esse Jesus está fazendo? Esse homem ficou louco? Será que ele vai se atirar de lá? É mais ou menos o que acontece hoje em dia. O diabo leva as pessoas lá no pináculo das torres de alta tensão, leva o diabo não sei para onde, os prédios, leva o diabo, as pessoas não sei para onde, fica lá. Se atira aí. Se atira aí. Quando é assim, daqui a pouco corta fora todo mundo. Um endemoniado caiu na torre e morreu. E o diabo está lá, olha, Jesus, está escrito aqui. Se tu és o Filho de Deus, joga aqui daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus, que é o Filho de Deus, podia dizer assim: olha, diabo, eu não vou nem falar nada, eu já vou pulando logo. Até porque, rapaz, quem anda sobre as águas não tem nenhuma dificuldade em pular de altura. Imagina que Jesus anda na água tem dificuldade com a altura. Aliás, ele vem do lugar mais alto, não tem problema com a altura. Ele saiu das alturas. Jesus não tem problema com a altura. O diabo tem um grande problema com Jesus. E Jesus podia pular e ser aplaudido e falar: olha esse menino, é Deus mesmo. Ele é quem fala: olha como já se viu. Mas Jesus olha assim para baixo, isso eu estou dizendo ali, não dá. Jesus olha para baixo assim: mas também está escrito, viu, Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês sabiam que se Jesus pular de lá ele morria? Sabia? Morria porque quem estava sendo tentado ali era um homem, não era Deus. E nem o homem pula de uma altura dessa e sai livre, não. E quantas vezes eu e você somos tentados assim? Não, eu sou filho de Deus, eu posso. Calma aí, você pode, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Se você tentar se matar, você vai morrer, pode ter certeza. Se você tentar loucura, você vai perecer, não tem problema nenhum. Porque não podemos tentar Deus, porque Ele não pode ser tentado pelo mal. Aconteceu a mesma coisa com Eva, mesma coisa, não é? Ela também foi tentada do mesmo jeito. Está escrito aqui: se tu és o Filho de Deus, joga aqui daqui abaixo. Está escrito: dá ordem aos teus anjos, para que ele te sustente, para que jamais tropece em pedras. Não tentarás o Senhor teu Deus. Soberba, vaidade. Eu sou o que sou, posso pular daqui sossegado. Está escrito mesmo. E vão saber que eu sou o Filho de Deus. Eu vou cair, vou pular, eu vou morrer, não vou ter problema nenhum, porque está escrito. Mas Jesus, ele não veio para aparecer,
Jesus veio para fazer os mortos reviver. Jesus veio para salvar. Jesus veio para que Jesus não queria aparecer. O que Jesus na verdade queria é que nós aparecêssemos das trevas onde estávamos para a luz, porque nós não éramos vistos nas trevas, mas Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o diabo quer muitas vezes colocar você no lugar aonde você almeja estar mais do que tudo na vida. Ah, se as pessoas me vissem, ah, se fulano me honrasse, ah, se eu fosse. Irmão, seja crente e você já está numa vantagem extraordinária. Seja fiel a Deus, sentado no banco ou embaixo do banco. Não importa. As pessoas não precisam te ver. Deus em Cristo precisa te ver. Honra e glória a Deus dá quem quer. Mas uma coisa é, Deus não dá sua glória a homem nenhum. Então Jesus não precisa aparecer. Jesus nunca quis aparecer. Pelo contrário, ele sempre fazia questão de desaparecer. Mas nós homens gostamos de aparecer. Gostamos de cantar quando a igreja está cheia. Gostamos de dar testemunho quando a igreja está cheia. Gostamos de pregar quando a igreja está saindo pela janela. E de preferência, quando vamos pregar, sempre contamos os milagres que fizemos antes daquela pregação. Porque eu passei lá, Jesus fez, é só propaganda falsa. Não, porque eu fui não sei aonde, Jesus vai nos ouvir 25 Espíritos de uma vez. Prega uma hora, só dá canseira e não acontece nada. Eu azeitei, eu já até estou desviado, eu não vejo acontecer nada. Fala, Jesus tem misericórdia de mim, será que eu estou atrapalhando a obra do Espírito Santo? Esse povo diz que acontece tanta coisa por aí. Querem aparecer, querem glória, mas a glória de Deus só a Ele pertence. Jesus não veio ao mundo para aparecer para os homens, não é isso. Jesus não veio fazer propaganda, não. Jesus veio que se bem-aventurar os pobres. Quem é que vai querer aparecer para pobres? Pelo amor de Deus, estamos vistos. Mas às vezes nós queremos dar um nome mais grandinho um pouco, né? Não, porque comigo é assim. Então você precisa mudar, se converter, aceitar Jesus de novo, porque com você as coisas não funcionam. As coisas só funcionam com Jesus. É Jesus que faz as coisas funcionar. Se você pensa que é capaz de fazer alguma coisa funcionar, esqueça. Você está no lugar errado. Você tinha que estar no palco, no picadeiro, em algum lugar, para as pessoas te verem e te aplaudir. Aqui, quem é aplaudido é o Senhor dos Senhores. Aqui é Ele que é glorificado. Quanto mais Ele não quer aparecer, mais a sua glória na sua igreja faz com que Ele seja conhecido. Mas o diabo quer que nós aparecemos é para os outros. É claro que as pessoas se encontram e dizem, como eu gosto de ser seu amigo. Você não quer ir em casa com um churrasquinho? Coitadinho dos que precisam comer mesmo, ninguém quer levar para casa para churrasco. Só quer levar para churrasco em casa, para almoçar em casa, quem pode um dia convidar ele para a mesma coisa. Mas vai ver sair por aí pela rua convidando um andarilho, falando, vamos lá em casa almoçar comigo hoje. Já viu isso acontecer? Mas quem pode retribuir o almoço, o jantar, está assim, ó. As pessoas querem aparecer, querem glória, soberba da vida, querem glória para si. Versículo 8: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, concupiscência dos olhos. Já pensou?
levou Jesus e passou diante dos olhos de Jesus, aliás, Jesus precisou disso, mas o Deus não precisa disso. Mas digamos a nossa linguagem tão pobrezinha, que passou, o diabo fez passar diante dos olhos assim dele, todos os reinos do mundo. Todos. E olha que era o diabo mesmo, porque mais tarde Jesus diz aí veio o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, porque os reinos deste mundo são dele. É por isso que existem essas coisas sempre bem. Mas disse, mostrou todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrar me adorares. Já pensou, você uma pendura dessa que você vive devendo até a sombra, né? E de repente aparece o diabo assim com uma mala de dinheiro, rapaz. Já pensou, família? Dizendo aqui: olha, eu tenho aqui essa riqueza enorme para te dar, e diz assim: escuta, esse dinheirinho dá para você pagar tudo que deve para você, mas nunca vai pensar em trabalhar para ninguém. É só você me dar uma adoradinha, um pouquinho assim, ó. Só um tiquinho. Aí você pensa na vida, naquele médico que você pudesse fazer uma cirurgia plástica mais cara que pudesse, dar uma melhorada nessa fachada feia. Aí você já pensou? O que eu tenho que fazer? Só adorar. E aí? Dá uma olhadinha para esse dinheirinho, como é que fica? Vai aguentar, não? Qual é a tua escolha? Os cifrãozinhos, os olhos brilhando assim, e o diabo dizendo assim: já que as contas que você não pode pagar, você resolve tudo a sua vida, meu filho, você vai dormir em paz. Entende? O diabo tem sempre algo esplendoroso para mostrar neste mundo. Concupiscência dos olhos, na hora mais aflita. Jesus não tinha nem resolvido o problema da fome ainda. A hora da maior aflição, os cobradores batendo na porta, a tribulação. E basta, irmão mío, adora aqui assim, só adora aí um pouquinho, só para resolver o teu problema. E aí? Para ela não precisou fazer muito esforço, não. Olha que fruta mais desejada, bonita para comer. E aí ele dá como e oferece para o marido, né? Minhas irmãs vão orar. Vamos orar. E aí Jesus não retrucou quando ele disse assim: eu te darei todos os reinos. Jesus disse: como você vai dar, pai? Isso aí é do meu pai, isso é meu. Jesus não queria nem saber, porque sabia que o reino do mundo não é dele mesmo. O reino do mundo está na mão do diabo. E ele disse isso bem depois, quando alguém lhe perguntou: você é rei? Ele disse assim: olha, para isso eu nasci, mas o meu reino não é deste mundo. Esse negócio aí é com vocês. Eu tenho um reino muito melhor que esse, mas não é. Às vezes os olhos, o desejo desenfreado dos olhos, da cobiça, da ganância, nos leva por caminhos perigosos. E aí escolhemos as delícias, os banquetes do diabo, coisas que parecem pequenas, sem importância. Eu vou aceitar só um pouquinho, depois eu converso com Jesus. Conversa não. Não vai conversar mesmo. Primeiro porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Mas se esse se arrepende, aí Deus ouve. Pecado premeditado não tem conserto. Não dá para conversar mais. A concupiscência dos olhos fez os nossos primeiros pais tombarem. Mas Jesus venceu a concupiscência dos olhos lá no monte. O que nos mostra que as nossas escolhas
podem nos levar para cima ou para baixo. Qual é a tua escolha? Por que caminho está trilhando teus pés? Aonde pretende chegar? Isso tudo, irmãos, nós vemos que encontramos dentro da palavra de Deus. E aí Jesus diz, versículo 10. Agora Jesus não tem mais conversa não. E Jesus então ordena ao diabo: vai-te, Satanás. Você pode repetir comigo nesta noite? Pode ficar em pé, por favor? E você pode repetir comigo com bastante força: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Não, mais forte um pouquinho, por favor. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. É o que está escrito, Jesus disse. Porque